Você já se sentiu tão derrotado que tudo o que queria era desistir? Já teve a sensação de que suas forças acabaram completamente? Hoje quero falar com você sobre algo que talvez seja a mensagem mais importante que você precisa ouvir neste momento. Tente outra vez. Existe algo profundamente doloroso em fracassar, não é mesmo? Aquela sensação que corrói nossa alma quando investimos tudo o que temos em algo, um relacionamento, um emprego, um ministério, um sonho. E mesmo assim, vemos tudo desmoronar diante dos nossos olhos. Conheço bem essa dor, e talvez você esteja sentindo-a agora. O fracasso tem um peso quase físico. Ele vem acompanhado de vergonha, de autocrítica impiedosa, de dúvidas profundas sobre nosso valor. E quando fracassamos repetidamente, o peso se torna ainda maior. Até quando, Senhor? Será que esqueceste de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmos 13:1. Essa foi a angústia do salmista Davi em um momento de profunda tribulação, e talvez seja a sua hoje. Quando fracassamos, nossa natureza humana nos empurra em uma direção muito clara: desistir. Pense comigo. Qual é a sua primeira reação depois de uma grande queda? Não é se afastar? Não é proteger seu coração ferido? Não é dizer a si mesmo que não vale a pena tentar novamente? É natural, é compreensível. Mas deixe-me dizer algo que você precisa ouvir hoje. Essa voz que diz para você desistir não é a voz de Deus. A Bíblia nos diz: o justo cai 7 vezes, mas se levanta. Os ímpios, porém, tropeçam na calamidade. Provérbios 24:16. Perceba algo poderoso neste versículo. O justo não é definido como aquele que nunca cai. O justo é aquele que, mesmo caindo 7 vezes, um número que na Bíblia representa completude, continua se levantando. Nossa história com Deus é uma história de recomeços. Você já parou para pensar nisso? Pense em Pedro, que negou conhecer Jesus 3 vezes. Você consegue imaginar a vergonha, o arrependimento, a sensação de ter falhado miseravelmente? E ainda assim, após a ressurreição, Jesus não só o restaurou, mas perguntou 3 vezes: Pedro, você me ama? João 21:15-17. Era como se Jesus estivesse dizendo: tente outra vez, Pedro. Eu ainda confio em você. Pense em Jonas, que fugiu da presença de Deus quando foi chamado para pregar em Nínive. Depois de 3 dias no ventre do grande peixe, a palavra do Senhor veio a ele pela 2ª vez. Jonas 3:1. Deus estava dizendo: tente outra vez, Jonas. Pense em Moisés, que matou um egípcio e fugiu para o deserto por 40 anos, apenas para ser chamado por Deus na sarça ardente. Tente outra vez, Moisés. Você está vendo o padrão? Mas você pode estar se perguntando: por que eu deveria tentar novamente? O que me garante que não vou falhar da mesma forma? Deixe-me compartilhar algumas verdades que podem reacender sua esperança. Porque o fracasso é parte do processo, não o fim dele. Considerei todos os feitos e tudo o que havia feito, e vi que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e que não há nenhum proveito debaixo do sol. Eclesiastes 2:11. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, experimentou fracassos profundos. Ele tentou encontrar sentido em riquezas, prazeres, conhecimento, e tudo se mostrou vazio. Mas foi através desses fracassos que ele encontrou a verdadeira sabedoria. O fracasso não é o fim da sua história, é apenas um capítulo dela. Porque cada tentativa nos ensina algo. Você já parou para pensar no que aprendeu com seus fracassos? As lições mais valiosas da minha vida não vieram dos meus acertos, mas dos meus erros. Thomas Edison, ao inventar a lâmpada elétrica, falhou mais de 1000 vezes antes de ter sucesso. Quando questionado sobre isso, ele disse: não falhei 1000 vezes. A lâmpada foi uma invenção com 1000 passos. Que perspectiva transformadora! E se seus fracassos não fossem realmente fracassos, mas passos necessários em direção ao seu propósito? Porque Deus é especialista em resgatar o que parece perdido, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Este versículo não diz que todas as coisas são boas. Diz que Deus pode trabalhar através de todas as coisas, inclusive nossos fracassos mais dolorosos, para produzir bem em nossas vidas. Você já viu um oleiro trabalhando? Quando o vaso se quebra em suas mãos, ele não joga fora o barro. Ele o amassa novamente e recomeça. É exatamente isso que Deus faz conosco. Desci à casa do oleiro e o encontrei trabalhando com a roda. O vaso de barro que ele estava fazendo com as mãos se estragou. Então o oleiro fez outro vaso, modelando-o conforme lhe pareceu melhor. Jeremias 18:3-4. Você pode estar pensando, mas já tentei antes e não deu certo. Por que seria diferente agora? Permita-me fazer algumas perguntas que talvez mudem sua perspectiva. Você é a mesma pessoa que era quando tentou pela última vez? Não. Você cresceu, aprendeu, amadureceu. As circunstâncias são exatamente as mesmas? Provavelmente não. E mais importante, sua confiança estava depositada nos lugares certos? Muitas vezes fracassamos porque confiamos demais em nossas próprias forças, em nossa própria sabedoria, em nossos próprios recursos. Talvez este seja o momento de tentar novamente, mas com uma diferença fundamental. Desta vez, reconhecendo sua completa dependência de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3:5-6. Tentar novamente não significa simplesmente repetir o que você fez antes. Isso seria insanidade, como dizem, fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Tentar novamente significa recomeçar com uma nova perspectiva, novas ferramentas, novas estratégias e, principalmente, um novo coração. Então, como fazer isso? Faça as pazes com seu passado. Antes de dar o próximo passo, você precisa se reconciliar com o que ficou para trás. Isso significa perdoar a si mesmo pelos erros cometidos e aprender a ver seu fracasso como um professor, não como um juiz. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13-14. Paulo não diz que esqueceu literalmente seu passado. Ele escolheu não ser mais definido ou limitado por ele. Reavalie seus motivos. Por que você quer tentar novamente? É por orgulho? Para provar algo a alguém? Ou é porque realmente acredita que este é o caminho que Deus tem para você? Motivos puros produzem perseverança genuína. Motivos misturados muitas vezes nos levam a desistir quando o caminho fica difícil. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. 2 Coríntios 13:5. Busque sabedoria antes de agir. Talvez você tenha fracassado porque agiu impulsivamente, sem buscar conselho ou sabedoria. Desta vez, pode ser diferente. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 15:22. Quem são as pessoas sábias que podem te aconselhar? Quem pode ver pontos cegos que você não consegue enxergar? Deposite sua confiança no lugar certo. No final das contas, o segredo para tentar novamente com sucesso é transferir sua confiança de si mesmo para Deus. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Salmos 27. Quando sua confiança está em Deus, o fracasso perde seu poder sobre você. Porque mesmo que você caia novamente, você sabe que está nas mãos daquele que é especialista em levantar os caídos. Deixe-me compartilhar uma história que talvez você conheça, mas de um ângulo diferente. Abraham Lincoln, antes de se tornar um dos presidentes mais importantes dos Estados Unidos, enfrentou uma série de fracassos devastadores. Ele falhou nos negócios, perdeu 8 eleições,
Sofreu um colapso nervoso e enfrentou inúmeras derrotas pessoais. Mas ele continuou tentando. Se Lincoln tivesse desistido após seu primeiro, segundo ou mesmo oitavo fracasso, o mundo teria perdido um líder que mudou o curso da história. Mas não precisamos ir tão longe. Pense na sua própria vida. Você se lembra daquela vez em que quase desistiu, mas decidiu tentar mais uma vez? E como esse mais uma vez mudou tudo? Você se lembra daquela oração desesperada, quando você pensou que não havia mais esperança, mas decidiu clamar a Deus uma última vez? Nossa vida espiritual é marcada por esses momentos de mais uma vez. Quero que você guarde esta verdade no seu coração. Nosso Deus é o Deus dos recomeços. Ele é o Deus que disse: "Eis que faço novas todas as coisas." Apocalipse 21:5. Ele é o Deus que promete: "Não se lembrem dos acontecimentos passados, nem considerem as coisas antigas. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Até no deserto estou abrindo um caminho e no sertão rios." Na Isaías 43, de 18 a 19. Ele é o Deus que declara: "A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12, 9. Quando você acha que chegou ao seu limite, Deus está apenas começando. Quando você pensa que é o fim, para Deus é apenas um novo começo. Vamos fazer uma pausa por um momento. Quero que você reflita sobre o que estamos conversando. Que área da sua vida você abandonou por causa do fracasso? Que sonho você enterrou porque doía demais continuar tentando? Que relacionamento você desistiu de restaurar porque parecia impossível? E se Deus estivesse sussurrando no seu ouvido agora mesmo: "Tente outra vez, meu filho. Tente outra vez, minha filha." Vamos orar juntos. Pai Celestial, venho diante do Senhor com meu coração ferido pelos fracassos e desapontamentos. Reconheço que muitas vezes depositei minha confiança em lugares errados, em minha própria força, em minha própria sabedoria, em minhas próprias habilidades, e falhei. Hoje escolho entregar a Ti minhas derrotas. Escolho perdoar a mim mesmo pelos erros que cometi. Escolho aprender com meus tropeços em vez de ser definido por eles. Senhor, dá-me coragem para tentar novamente. Não da mesma forma que antes, mas com um coração renovado, uma perspectiva transformada e com minha confiança firmemente estabelecida em Ti. Assim como Tu levantaste Pedro depois da negação, Jonas depois da fuga e tantos outros que tropeçaram ao longo do caminho, levanta-me também. Restaura meus sonhos, renova minha esperança, redireciona meus passos. E quando eu tiver medo de fracassar novamente, lembra-me que Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Que a minha história não termina na derrota, mas na vitória que Tu já garantiste para mim. Em nome de Jesus, o autor e consumador da minha fé. Amém. Hoje quero te fazer um convite. Um convite para olhar para seus fracassos, não como pontos finais, mas como vírgulas na história que Deus está escrevendo através da sua vida. Um convite para escolher a coragem em vez do medo, a esperança em vez do desespero, a fé em vez da desistência. Um convite para ouvir a voz de Deus que diz: "Tente outra vez." Talvez você esteja pensando: "Mas e se eu falhar novamente?" É uma pergunta válida e honesta. Aqui está a minha resposta. E se você não falhar? E se desta vez for diferente? E se este for o momento em que tudo muda? E se seu ato de coragem em tentar novamente for exatamente o testemunho que alguém precisa para encontrar força para seguir em frente? Além disso, lembre-se, mesmo que você falhe novamente, você falha nas mãos de um Deus que é especialista em transformar fracassos em fundamentos para algo maior. A história da viúva de Sarepta me toca profundamente. Em 1 Reis 17, encontramos uma mulher que estava literalmente preparando sua última refeição antes de morrer de fome com seu filho. Ela havia desistido. E então,
O profeta Elias chegou e pediu que ela usasse os últimos recursos que tinha, um punhado de farinha e um pouco de azeite, para fazer um pão para ele primeiro. Imagine o que passou pela cabeça dela. Estou prestes a morrer e você quer que eu use meus últimos recursos para te servir? Mas ela decidiu tentar mais uma vez. Ela confiou. E o milagre aconteceu. A farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou. 1 Reis 17:16. Às vezes, tudo o que separa nosso deserto de nosso milagre é a coragem de tentar mais uma vez. Para aqueles que têm a coragem de tentar novamente, há uma promessa especial. Os que semeiam com lágrimas colherão com cantos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Salmos 126, 5, 6. Perceba que as lágrimas não desaparecem imediatamente. O choro continua mesmo enquanto você semeia. A dor do fracasso passado ainda pode arder enquanto você tenta novamente. Mas há uma promessa. A colheita vem, a alegria vem, os feixes vêm, e quando eles vierem, você olhará para trás e entenderá que cada lágrima, cada dor, cada momento em que você pensou em desistir, mas escolheu continuar, valeu a pena. Quero concluir relembrando uma verdade poderosa. Sua história não acabou. O capítulo atual pode estar marcado por fracassos, decepções ou dores. Pode parecer que não há saída ou que é tarde demais para recomeçar. Mas enquanto houver fôlego em seus pulmões, há um propósito para sua vida. E esse propósito inclui levantar-se novamente, sacudir a poeira e continuar caminhando. Não tema, porque eu estou com você. Não se assuste, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Esta é a promessa do nosso Deus para você hoje. Ele está com você. Ele vai te fortalecer. Ele vai te ajudar. Ele vai te segurar. Então, meu irmão, minha irmã, ouça o sussurro do Espírito Santo no seu coração hoje. Tente outra vez. A derrota não é seu destino. O fracasso não é sua identidade. O desânimo não é seu fim. Tente outra vez, porque o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. E Ele nunca, jamais desiste de você. Que esta mensagem seja o empurrão que você precisava para dar um passo à frente, mesmo com medo, mesmo com cicatrizes, mesmo com dúvidas. Tente outra vez. E desta vez, tente com Deus.